Doutor Pedro, para quem não sabe, você decidiu fazer carreira em Vitória, no Espírito Santo, professor universitário, seguiu carreira aí no estado. Mas você não deixa de dar uma atenção ao Ceará, que é o seu estado de nascença, né, onde estão todos os seus familiares, que é o epicentro do Nordeste hoje em dia. A situação está crítica, quase todos os leitos praticamente lotados. Como você vê o estado do Ceará hoje, a administração em relação ao coronavírus, para a gente ir lá para o outro extremo do país? Quais são os erros e os acertos do Ceará? Bom, o aumento do número de casos no Ceará é assustador, mas não é surpreendente. A gente sabia que teria um pico de casos grande lá em Fortaleza por causa do aeroporto internacional Pinto Martins, né? Mas o que eu vi em relação às políticas públicas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus no Ceará? Fortaleza e o Ceará eles fizeram um decreto para o isolamento social bem precoce. Isso foi muito bom. Alguns modelos matemáticos que eu estava estudando ontem falaram, lá do Ceará, eles falaram que se não tivesse sido feito o decreto para isolamento social na época que foi feita, talvez a gente teria o dobro ou triplo de casos no Ceará. E isso seria extremamente preocupante, porque com certeza em uma hora dessas nós já teríamos o colapso do sistema de saúde. Então, o isolamento foi feito na época que deveria ter sido feita, mas o que mais me chamou a atenção em relação às políticas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus no Ceará, além de, claro, de ter feito um hospital de campanha para atender os pacientes graves, foi que, recentemente, foi sancionada uma lei contra a disseminação de notícias falsas, e isso eu achei de uma importância enorme. Então agora as pessoas que se acharem no direito de compartilhar notícias falsas que comprometam a saúde pública estadual, elas podem ser multadas. Então isso é um avanço muito grande no enfrentamento à disseminação de notícias falsas, que a gente deve sempre estar atento, né? Então eu acho que isso vai ajudar muito se a gente conseguir reduzir a quantidade de notícias falsas que estão sendo disseminadas e ao mesmo tempo começar a disseminar e conscientizar a população com coisas verdadeiras, com o que realmente precisa ser feito para tentar reduzir os impactos dessa pandemia no estado do Ceará, que é nosso também, porque eu sou de lá, então acabo considerando o meu também. Então eu acho que isso foi um avanço muito grande para o Ceará, mas a gente sabe que precisam ser feitas outras estratégias, porque Fortaleza continua tendo muitos casos e o que a gente tem visto em alguns noticiários é que as pessoas estão afrouxando o isolamento social antes do indicado pelas autoridades sanitárias, antes do indicado pelos especialistas. Isso é muito preocupante. A gente vai começar a ver os impactos disso daqui a 10, 15 dias. Então pode ser que daqui a pouco a gente tenha muito mais casos e que a gente não consiga realmente frear a pandemia como a gente deveria. Uma coisa que eu queria deixar aqui claro, que é muito importante que a gente fale, é que quanto mais o isolamento social fizer efeito, quanto mais ele achatar a curva, mais as pessoas que não têm caráter vão usar isso como desculpa para dizer que a pandemia não era tão grave assim. Isso a gente já tem certeza que isso vai acontecer. Todos os especialistas, todos os profissionais de saúde e as pessoas que estão interessadas em combater essa doença estão trabalhando para reduzir a curva, para reduzir os impactos da pandemia, para achatar a curva. E caso a gente consiga realmente fazer isso, as pessoas que são oportunistas vão usar esses dados para dizer que a pandemia não era tão grave assim. Então, gente, vamos ter em mente que todos nós estamos trabalhando para achatar essa curva e que se a gente realmente conseguir passar dessa crise com o menor número de mortes possível, foi por causa do esforço coletivo de todos os profissionais de saúde, de todos os especialistas, de todos os pesquisadores que estão lutando desde fevereiro, desde o início dos casos aqui no Brasil, para tentar reduzir o número de mortes. Tá? Então eu queria deixar isso bem claro, porque a gente já sabe que esse ponto vai ser utilizado por pessoas que não têm muito caráter, que têm uma índole duvidosa e que gostam de disseminar caos e notícias falsas, e eu acho que é bom a população estar informada do que realmente é verdadeiro.